sobre mudanças na Câmara de Vereadores de Curitiba. Pois é, mais uma, porque Éder Borges reassumiu o seu mandato e Mestre Pop, que era suplente, retornou então a essa vaga de suplência. A reviravolta se deu após a manifestação do desembargador Miguel Kifuri Neto sobre o caso. Foi publicado no Diário Oficial do município, nesta quinta-feira, o ato da mesa diretora que devolve o mandato ao parlamentar Éder Borges, que é do PP, lá na Câmara Municipal de Curitiba. Ele tinha sido afastado no dia 27 de maio, em razão do Tribunal de Justiça do Paraná. Lembra que eles emitiram aquela certidão de trânsito em julgado, atestando que a condenação de Borges na Justiça pelo crime de difamação, conforme uma decisão da 4ª Turma Recursal do Juizado Especiais de Curitiba, em ação movida pela APP Sindicato, eles estavam dizendo que não cabia mais recurso. A condenação refere a uma situação anterior à eleição, ainda em 2016, quando ele publicou nas suas redes sociais um comentário sobre as ocupações das escolas pelos estudantes secundaristas. Com base no documento do TJ, o Legislativo aplicou pela primeira vez o dispositivo no artigo 22 da Lei Orgânica no município. O que ele determina? A perda de mandato ao parlamentar que sofrer uma condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou seja, que não tem aí mais chance para recorrer ou então que tiver direitos políticos suspensos. O suplente Mestre Pop, do PSD, foi convocado e empossado então no dia 6 de junho. Contudo, no dia 20 de junho, em um ofício da Seção Criminal do TJ ao Legislativo, a pedido deste desembargador Miguel Kifuri Neto, foi reconhecido que houve um erro, gente, um erro da Justiça ao emitir essa certidão de trânsito em julgado que embasou a perda de mandato, então, considerando um ato publicado nesta quinta-feira. A medida, claro, já tem efeito imediato. Então, Mestre Pop retorna à suplência do PSD e Éder Borges retoma ao seu posto no plenário, nas votações, nas discussões lá na Câmara de Vereadores de Curitiba, claro, também nas comissões permanentes do Legislativo, onde seus projetos de lei continuaram tramitando. E quem fica sempre em dúvida, né, Riva, é o eleitor, que não sabe quem está ocupando a cadeira na Câmara de Vereadores, porque ultimamente, nas últimas semanas, foi um entra e sai por lá, né? Terrível, né? O eleitor sem saber quem representava ele mais. O Éder Borges teve uma boa votação, né? A gente sabe, ele tem 2 problemas com a justiça, uma na justiça eleitoral, esse agora que pode chegar a transitar em julgado e ele pode perder a cadeira, mas assim, eu não vou falar de interferência nos poderes, porque eu não acredito que um poder interferiu no outro, mas ingeriu por sobre o outro, né? Causou uma confusão no outro por um erro, porque a justiça deveria dizer, ó, não pode mais, veio de uma denúncia anônima e ela errou. E causou toda uma celeuma dentro da Câmara de Vereadores, um entra, um sai, um chega, um vai embora, um fica, outro parte, mas agora parece que resolveram. É só pra gente dizer que quando nós tratamos da vida dos outros, a gente tem que minimizar o erro o máximo que pudermos. Ele tem que ser praticamente zero ou nulo. Zero ou nulo. Porque ele tinha uma vontade popular. A gente pode discordar ou não do Éder Borges, direito nosso. Como as pessoas podem votar ou não nele, um direito delas, democrático. E eu discordo de muitos posicionamentos do Éder Borges, concordo com tantos outros. Ele é um vereador extremamente provocador. E a vereança é isso mesmo, é parlar, é falar, é subir no parlatório, é questionar, é apontar, é isso que é a vereança. Na verdade, né? Fiscalizar o poder executivo, por óbvio, propor leis, mas acima de tudo propor o debate. O vereador propõe o debate público dentro da cidade. Essa é a função dele desde lá de trás, da época dos gregos. É isso. Para isso que ele serve. Mas essa ingerência da justiça por um erro, ela causou uma confusão bastante grande. A gente só espera que todas as vezes em que houver ingerências ou que houver um poder tendo que interferir por sobre o outro naquilo que a lei permite, porque os poderes são independentes, mas há situações em que a lei permite e obriga a fazer essa interferência, que os erros não aconteçam. Que os erros não aconteçam. Para que se tenha um respeito à vontade popular. A vontade popular era que o Éder Borges fosse um vereador eleito. Simples assim, né? Pra gente respeitar um pouquinho mais. O João, nosso produtor aqui, o João Guilherme Rodrigues, foi fazer uma pesquisa para nós. Nós estávamos falando da Ana Júlia, do caso do vereador Renato Freitas. Se ela, porventura, não quiser assumir a cadeira dela e renunciar, quem assume é Ângelo Vaione, que também é pré-candidato sempre, né? O Ângelo Vaione é o eterno figura conhecida já também do partido aqui em Curitiba, né? Daquelas figuras históricas do PT, do Paraná, como a gente já falou de Dr. Rosinha algumas vezes, né? Daquelas pessoas que gostam do debate e tudo mais, discordando-se ou concordando com os posicionamentos que elas têm.
ele pode assumir. Não sei se vai querer também, porque deve se dedicar para a campanha de alguma coisa, que o Vanhone sempre é pré-candidato a pré-candidato de qualquer coisa, né? Algum cargo eletivo. Mas isso pode acontecer também. Mas o que a gente quer é que o respeito à opinião das pessoas seja dado. E o eleitor, esse respeito é dado quando você valida o que a urna pediu. E o que a urna pediu é o Éder Borges lá. Agora, se vier o trânsito em julgado, ele sabe que ele tem que sair também. Ele sabe, porque a lei também determina assim. E a gente quer ouvir a sua opinião também sobre estes assuntos da Câmara de Vereadores de Curitiba. É a enquete que está rolando na nossa live no canal do YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Você acha que podemos ter mais reviravoltas na Câmara nos próximos dias? Por enquanto, 75% das pessoas estão falando que sim e 25% das pessoas falando que não. E a gente recebeu também uma participação aqui no nosso WhatsApp do final de telefone 5765. Falando, Riva, que na opinião dele, quando um vereador ou um deputado tem um mandato cassado aí nessas casas legislativas, ele acredita que não deveria ser substituído por ninguém. Deveria ficar lá a cadeira vazia. Mas é que é preciso ter essa reposição porque a gente tem um número de vagas, né, tanto na Assembleia quanto na Câmara de Vereadores, decidido de forma proporcional ao tamanho da população. A ideia é que essas pessoas que estão lá representem, né, a população. Então, eles têm votos aí de grupos específicos e por isso que é preciso, é importante, né, Riva, fazer essa substituição também. Tem que fazer. Não, tem que fazer. A vaga não pode ficar em aberto. Nós vivemos um sistema democrático de direito no Brasil com representação nas casas legislativas. Tem que ter essa representação. Não pode ficar em aberto, não. Alguém tem que ocupar aquele cargo para que possa representar aquela fatia da sociedade. Nada mais é do que isso, aquela fatia da sociedade que votou no vereador. É isso, e participe você também, então, seja na nossa live no YouTube, seja no WhatsApp, que tem o número de telefone DDD 40